No meu último vídeo aqui do canal, eu falei sobre a importância da gente se expor para que a gente possa progredir nos nossos objetivos, seja ele financeiro, de relacionamento ou de algum projeto que a gente tem na nossa vida. Eu falei sobre o quanto é importante a gente mostrar proatividade, iniciativa, nem que seja com coisas pequenas, com coisas que não exijam tanto conhecimento assim. E que isso é que realmente faz a diferença. Que muitas vezes a gente fica esperando ter a melhor preparação possível, a maior quantidade de cursos, de capacitação, de estudo, para começar, enfim, a agir. E que na verdade, no final das contas, o que importa mesmo é a ação em si, é a exposição, é você mostrar que você está ali disposto a fazer a diferença na vida das pessoas, a ser uma referência e que essas atitudes, por consequência, vão gerar um reconhecimento, vão gerar uma admiração e um respeito. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de falar especificamente sobre a questão da exposição. Quando eu falei que é importante a gente se expor, que a gente deve se preocupar com mostrar iniciativa, né, e o que a gente sabe, ajudar as pessoas, eu não quis dizer que a gente deve se jogar em situações que a gente não está acostumado ainda, porque se você é uma pessoa, como eu, por exemplo, que é mais reservada, que tem poucas amizades, que confia em poucas pessoas, que seleciona os ambientes que frequenta e tudo mais, se você se jogar numa situação em que você tem que se expor para muita gente ou que você tem que lidar com muitas críticas, muitos olhares, você pode se sentir mais inseguro ainda e o efeito pode ser de uma retração maior. Então, esse não é o caminho, não foi essa a ideia da mensagem do vídeo. Então, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar especificamente como que a gente pode fazer então para se expor sem se violentar. Quando eu falo sobre exposição, eu estou falando de uma coisa natural do nosso emocional, do nosso psicológico como seres humanos. Todos nós somos pessoas que se expõem. A gente nasce falando, se expressando, mostrando para o mundo quem a gente é, e isso é natural. Porém, durante as experiências que a gente tem na vida, às vezes a gente viveu em ambientes que não favoreciam muito essa expressão natural que a gente tem, que acabava nos podando. De alguma forma, a gente foi aprendendo a ficar mais quietinho, não falar muito a nossa opinião, não expressar o que a gente sabe, por medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Mas a verdade é que todos nós vamos ter um lugar, um espaço na nossa vida em que a gente vai extravasar a nossa expressão, que a gente vai acabar se expondo, nem que seja de uma forma mínima, mas a gente sempre vai ter esse lugar. Eu identifiquei na minha vida que eu tinha alguns amigos muito íntimos que eu tinha confiança de conversar, de me expressar, de mostrar quem eu era e ficar à vontade. E ali eu estava me expondo. Aquele era o meu nível de exposição, mas ele existia. Então todos nós temos algum nível de exposição na nossa vida. Tem pessoas que não conseguem falar muito com as outras, elas vão ter mais facilidade com mensagens, com texto. Hoje em dia a gente fala muito por WhatsApp, né? E essas pessoas, elas se expressam dessa forma. Todo mundo vai ter uma forma de expressar. Algumas pessoas vão fazer desenhos, outras pessoas vão escrever. Então todos nós temos a nossa expressão. O que eu acho saudável para que a gente faça para fortalecer essa expressão e essa exposição? Que a gente vai fazendo micro exposições novas na nossa vida. Então, se você é uma pessoa
que só fala com amigos muito íntimos e com um círculo de pessoas pequeno, 2, 3 pessoas, uma pessoa só, você tem confiança de conversar, você vai elevar essa exposição para mais uma pessoa. Então você vai fazer um pouquinho mais para mais uma pessoa, ou então você pode usar suas redes sociais para falar nos stories, por exemplo, e ali você vai selecionar somente o círculo que você se sente seguro de conversar, e não tem nada de errado em fazer isso, você não está se escondendo, você está se protegendo para ganhar confiança. E conforme você for fazendo essas microexposições, você vai subindo níveis nessa exposição, você vai se sentindo mais seguro e automaticamente você vai tendo vontade de aumentar a escala da sua exposição. E o medo das críticas, do comentário alheio, do que as pessoas vão pensar, ele vai ficando menor, ele vai se tornando mais irrelevante para você. Você sabe que pode ter críticas, que podem vir pessoas falar coisas negativas, mas isso não te impacta tanto quanto antes, porque você foi ganhando confiança, você se expôs num nível anterior, que você recebeu validação, ok, deu tudo certo, e você começa a ter mais segurança de aumentar esse nível. Isso também não significa que você vai ter a vontade de se expor para grandes públicos. Tem pessoas que se sentem bem se expondo apenas para 10 pessoas, 5 pessoas, ou no seu trabalho tem lá uma equipe de 5 pessoas e você faz essa exposição, tem ali os seus resultados e para você tá bom, ótimo, perfeito. Cada um sabe os seus objetivos, o tamanho que quer fazer essa exposição e tá tudo bem, você vai percebendo isso conforme o que o seu coração for falando para você, sabe? A vontade, aquela vontade natural que vai vindo para você de se expor mais ou se expor menos. Mas eu falo com propriedade porque eu vivi isso. Quando você trabalha essa questão da exposição, a sua vida muda. As coisas começam a acontecer mais para você. Você pode ganhar promoções, você pode ter um salário melhor, ou você pode conhecer pessoas que você tem vontade, que vão agregar na sua vida. Você pode dar sequência em projetos que você não acreditava muito. Você vê que as coisas começam a mudar na sua vida, porque você começa a se expressar mais. E aí você começa a atrair as situações que você deseja. Então é isso que eu queria trazer para vocês, dizer que a gente pode se expor de uma forma segura, que às vezes essa palavra exposição pode gerar um sentimento ruim dentro da gente. Eu sentia isso quando eu ouvia essa palavra, ai, você tem que se expor. Eu falava, gente, mas não, eu não quero, isso vai me violentar, isso vai me machucar, e não é esse o caminho, a gente não precisa se machucar. A nossa exposição, a nossa expressão, ela é algo natural que a gente tem só precisa identificar em que lugar eu estou me expressando e como eu posso aumentar o nível dessa exposição, se eu quiser ter resultados maiores. Porque às vezes eu estou feliz, estou satisfeito no lugar que eu estou, mas muitas vezes eu não estou satisfeita, eu quero melhorar, então eu preciso aumentar essa exposição. Eu vou fazendo de forma gradativa, pequena, e vou recebendo os feedbacks e entendendo o que o meu corpo espera, o que a minha alma anseia, né? Então era esse o conteúdo que eu tinha para trazer nesse vídeo, para complementar o vídeo anterior. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja de muita ajuda para quem estiver me assistindo. E se você gostou, deixa o seu like, deixa os seus comentários sobre o que você achou, o que despertou aí para você. E até o próximo vídeo.